professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 9º ano de Língua Portuguesa, texto 2. Nesta sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é História em Quadrinhos, que pertence ao campo jornalístico-midiático. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e o quadro com os descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos no capítulo 5 do livro de Orientações para o Professor. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar a EF69LP05 e a EF69LP07 e os descritores D5, D16 e D17. As habilidades destacadas referem-se às inferências dos efeitos de humor e ironia através da identificação da compreensão de ambiguidades, de recursos iconográficos, de pontuação em textos multissemióticos e a produção de textos adequados aos seus contextos de produção e de circulação. Os descritores correspondem à interpretação do texto com auxílio de material gráfico diverso, à identificação dos efeitos de ironia ou humor e à identificação dos efeitos de sentido decorrente do uso da pontuação e de outras notações em textos variados. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente balões de histórias em quadrinhos, em branco e de vários tipos, colados em palitos no formato de placas. Esses materiais serão importantes para a realização de uma atividade na qual os alunos ativarão os conhecimentos prévios sobre o gênero textual que será estudado. A exploração dos diferentes tipos de balões, além de proporcionar um momento lúdico, favorecerá a compreensão desse recurso gráfico empregado para transmitir intenções e emoções distintas na produção de histórias e quadrinhos e gêneros afins. Os balões e os formatos e tamanhos de letras que compõem o código verbal são elementos característicos que concorrem para a construção dos sentidos do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto. Nela destaca-se o trabalho com a compreensão literal, vocabulário, funcionalidade e estrutura do gênero textual. Para a realização dessa atividade, sugerimos que vocês pesquisem antecipadamente sobre o cartunista brasileiro Maurício de Souza. Conhecer o autor do texto favorece uma perspectiva mais ampla das circunstâncias que envolvem a sua produção e circulação. Nesse sentido, a relação autor-leitor é alimentada por meio do entendimento de como as experiências e a formação do autor, por exemplo, são refletidos nos textos que ele cria ou no modo como os cria. Para os alunos, saber que os personagens idealizados por Maurício de Souza foram inspirados em parentes e amigos de sua infância poderá promover a identificação deles, enquanto leitores, com as figuras apresentadas nos quadrinhos.
Para que a interpretação do texto se efetive de forma plena, o leitor seleciona procedimentos e estratégias de leitura adequados aos diferentes objetivos e levando em conta características dos gêneros e suportes textuais. As perguntas sobre o texto visam aguçar a atenção dos alunos para aspectos incomuns às narrativas em prosa, como, por exemplo, os elementos da linguagem não verbal. Nas histórias em quadrinhos, é necessário que os leitores façam uma leitura articulada do texto verbal e do não verbal, e para construir os sentidos do texto, eles devem estar atentos às cores, aos tamanhos de letras, aos formatos dos balões e às expressões faciais e gestuais dos personagens. A leitura do texto do quadro Quer Saber Mais traz curiosidades sobre a Turma da Mônica, ampliando o repertório de conhecimento sobre a produção do cartunista Maurício de Souza. Sugerimos que vocês façam perguntas antes da leitura, para despertar nos alunos o interesse por essas informações. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão um segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Nas histórias em quadrinhos, a expressão facial dos personagens contribui para a construção dos sentidos da narrativa. Desse modo, deve ser acentuada a importância da interpretação dessas expressões. O enfoque dado aos adjetivos na orientação amplia a leitura da fisionomia, enquanto promove a compreensão dos estados de ânimo dos personagens, os quais não são explicitados por uma descrição como nas narrativas em prosa. Tão importante quanto a leitura dos códigos verbais e não verbais, a ativação de conhecimentos prévios sobre as características dos personagens favorece a compreensão mais efetiva do texto, porque as ações e reações deles conduzem à narrativa. É possível também inferir as características dos personagens por meio da análise de seu comportamento. Conversem com os alunos sobre essa questão. As onomatopeias conferem maior expressividade ao discurso. Por isso, constituem um importante recurso a ser considerado na produção e na interpretação de HQs. No texto em estudo, é possível entender, por meio de uma onomatopeia, a carga emotiva por trás da risada do Cebolinha, que realça os efeitos de humor e ironia. As interjeições também acentuam as emoções dos personagens, a exemplo da expressão socorro, indicativa de apelo. Esses recursos expressivos da linguagem, verbais e não verbais, se somam e se complementam na construção dos sentidos do texto e devem ser mobilizados pelo leitor para que a finalidade de entretenimento do texto seja alcançada. Professoras e professores, após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, Eu Planejo o Texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, funcionalidade e estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente
exemplares de histórias em quadrinhos. O contato com outros textos do mesmo gênero textual oportunizará um momento prazeroso de leitura, bem como favorecerá a identificação e o reconhecimento das características do gênero, dos elementos da narrativa e dos recursos estudados. Ademais, a exploração desse material estimulará a criatividade dos alunos e os instigará para a utilização dos recursos linguísticos na escrita. Aproveite as dicas apresentadas no texto do quadro Quer Saber Mais para complementar as informações discutidas. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto, o aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Sugerimos que os exemplares de histórias em quadrinhos utilizados na atividade anterior fiquem disponíveis na sala de aula para consulta, caso os alunos desejem pesquisar onomatopeias, rever exemplos de pontuações ou de interjeições, ou mesmo buscar a inspiração. Além da revisão proposta no texto do quadro Só para Lembrar, oriente-os sobre informações que podem ser apresentadas através de desenhos como cenário. A linguagem verbal, expressa nos balões, apresenta a fala dos personagens, configurando diálogos ou monólogos, as onomatopeias, indicativas de emoções e sentimentos, como o riso, a raiva e o choro, e as interjeições, que também expressam sentimentos, como alegria, alívio e apelo. A linguagem não verbal, expressa através de desenhos ou expressões onomatopeicas, apresenta o cenário, ideias de tempo, a fisionomia dos personagens e o movimento de objetos ou dos corpos dos personagens. Conversem com os alunos sobre essas dicas. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto. O aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. A avaliação da produção escrita é para o aluno o momento de tomar consciência do seu percurso de aprendizagem e se responsabilizar pelo empenho em avançar nessa habilidade. Para os professores, é o momento de perceber como os alunos vivenciaram o processo e de planejar novos direcionamentos interventivos para suas turmas. Essa observação subsidiará, inclusive, o preenchimento da ficha de acompanhamento. Valorizem essa etapa. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente 2 objetivos. Possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 2. Até o próximo vídeo.